Pô, uma coisa que eu achava, a decisão de não ter a mídia física dos últimos Call of Duty aqui no Brasil era uma coisa de, tipo, de preço. Ah, não vale a pena, o jogo vai chegar a tantos reais, a Ecogames tem que puxar tantas peças, é muita peça. E não é só isso, né, você tava me falando. Né? Não. Acho que, de novo, a gente volta para essa questão de como é que eu maximizo o lucro com uma operação cada vez menor e mais eficiente, né? Então o cara, de novo, tá tomando essa decisão, ele vai tentar olhar para os números no final da linha, na última linha ali, que é a última linha de lucro. E aí o que acontece é que, é uma decisão que passou muito por nós aqui no Brasil, quando eu vendo um jogo de $60 no digital, eu como publisher, eu pago lá o fee da plataforma, onde esse jogo foi vendido, e me sobra aí $40, tá? $42, $38, que seja. Quando eu vou vender esse mesmo jogo num disco aqui no Brasil, me sobra $8, $9, $10. E aí a gente começa a fazer conta assim, pô, peraí, se eu tirar do físico, eu vou vender menos. Só que eu vou vender com uma margem tão maior que eu vou vender 30% menos unidades, mas eu vou ter um lucro 15% maior. Então eu prefiro vender menos e ter mais lucro. E aí a decisão é tomada em cima disso. E foi isso que aconteceu nos últimos Call of Duty. Basicamente foi isso. Essa é a decisão. Basicamente uma decisão de lucro por unidade vendida. Então eu tiro do físico, eu vendo só nas plataformas digitais, eu boto na Steam, eu boto na Battle.net, eu coloco no PlayStation, eu coloco no Xbox Live. E eu consigo chegar numa quantidade relativamente grande de pessoas que gostam da marca e não vão deixar de comprar porque não tem físico. Mas eu tenho um lucro muito maior por unidade que eu vendo, logo essa equação para mim ela é muito mais favorável. Fora que é muito mais fácil de controlar, vou fazer investimento em marketing. Eu sentado nos Estados Unidos, eu consigo fazer marketing de performance no mundo inteiro. Eu estou fazendo marketing de conversão. É quantos dólares eu coloco, quanto isso volta para mim no meu bolso. Diferente de eu vou investir num time que estará no Brasil, no México, na Colômbia e na Argentina, que vai ter que criar material de ponto de venda, que vai ter que controlar um distribuidor, que vai ter que distribuir essa margem para o distribuidor e para o cara que printa o disquinho, que vai ter que fazer uma ação de marketing para colocar esse jogo de uma forma diferenciada para a comunidade, blá, 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 e que vai corroer minha margem. Mas você consegue medir esse número que, por exemplo, faltou o Call of Duty Vanguard no Brasil, não teve. Acho que foi o primeiro que foi decidido que, esse não vamos lançar. Aham. O Modern Warfare já foi com uma quantidade muito menor. Muito reduzida, né? A gente já reduziu as quantidades e lançou só algumas séries especiais. Sim, tinha o baralhinho lá, do Modern Warfare, quem verdade. comprou vai lembrar. E essa decisão do Modern Warfare foi da mesma forma também. Não foi uma questão tipo que a Eco Games tinha que puxar 1 milhão de peças, os caras não vão puxar só 50 mil. Para fazer sentido e continuar com a mídia física, você precisaria que o distribuidor cortasse margem do lado dele, que o varejo cortasse margem do lado dele, para que aí sobrasse um pouco mais de dinheiro na mão da publisher. O que acontece imagina assim, você tem um bolo para dividir. Então vamos pegar $60, tá? Imagina que o risco, né, de investir num jogo é todo meu. Eu sou o estúdio. Então eu boto lá 200, 300 milhões para desenvolver um jogo. Aí eu vou lançar esse jogo. E aí nessa cadeia de margem, quem fica com menos dinheiro sou eu. Porque o varejo fica com um valor grande, o distribuidor fica com um valor grande, o cara que imprimiu o disquinho fica com um valor grande. E eu nessa equação inteira, que foi o cara que botou o dinheiro na frente, que correu o risco da franquia não dar certo. Pega aí, Cyberpunk. Olha o dinheiro que foi investido, olha o retorno que eles tiveram. Tomaram um risco um gigantesco, tomaram um né, puta cara? prejuízo. Então eu preciso que nessa equação, nessa cadeia que a gente chama, eu seja, como detentor da marca, o cara que ganha mais dinheiro, e não o cara que ganha menos dinheiro. Numa situação em que o gringo olhava aqui pro Brasil e falava assim, mas peraí, você é o cara desses todos que tá ganhando menos dinheiro? Então não faz sentido. E por quê, né? Vamos pensar também em outra coisa. Quanto você dá de margem para um varejo aqui no Brasil para vender um jogo? Um varejo grande. 40%. 40% de margem. Quanto que isso vira de resultado para ele? 2%? 1%? Às vezes até prejuízo. Olha, Americanas, em que buraco que tá. Tô falando de categorias em geral. O celular não é diferente. Sim. Ele precisa queimar preço, ele precisa investir em marketing, ele tem que ter pessoa pra caramba, tecnologia, segurança, cacete. Então, no Brasil, porque é complexo manter um varejo, vocês conhecem um pouco disso, você precisa ter uma margem muito grande e ainda existe uma incerteza de que no final do ano você vai ter lucro com essa operação. E aí, aqui a gente dava 40% de margem, sendo que a Best Buy
que com uma compra de um mês comprava o que uma Americanas comprava no ano inteiro, a Best Buy pedia 11% de margem. 10% de margem. Só? Só. E por que a Best Buy consegue funcionar com 10% de margem? Porque o funcionário é mais barato, porque a luz é mais barata, porque o imposto é mais simplificado, porque o aluguel é mais barato, tudo é mais barato. Tudo, né? A culpa não é da Americanas, a culpa é da complexidade da cadeia de vender essa Mas é isso, agora me explica uma coisa. Doideira, velho. Você pega e muita gente não percebe, mas o grande valor final que todo mundo paga, a culpa é dos impostos do Brasil. É isso que ferra o sistema. Boa parte. E aí como que você pega, porque você tá ferrando o sistema, mas eles não estão sendo ferrados não, eles estão ganhando grana pra caramba. O governo ganhou uma fatia enorme desse mercado, que é extremamente rentável no Brasil, um mercado de muita grana. Como que você pega deputado, executivo, tudo trabalhando para que acabe com o mercado no Brasil? O que é isso? Na minha leitura, ninguém tem interesse em acabar com o mercado. Eles têm interesse em criar uma dificuldade para poder vender a solução. Né? É isso. Então a gente precisa entender quais são os motivos, né? Vai dar um alvará para vocês também. É isso. Porque você entende? É a coisa mais estúpida quando você vê alguém. Quer pegar uma coisa nova? Bora. Um negócio muito novo aí hoje em dia, fora do mercado de games, são essas cloud kitchens, essas dark kitchens, ou melhor. Que são essas fábricas, né? Esses imóveis que as grandes empresas alugam e colocam várias cozinhas lá dentro, para delivery. Isso é um negócio muito novo que surgiu nos últimos 2, 3 anos. Eu quis saber nesses dias dessa parada. O cara falou que tem um prédio aqui perto com 30 cozinhas. E aí tem um aspecto muito legal, porque proporciona que esses restaurantes sejam mais eficientes. E esse é um mercado que precisa ser eficiente. Eu tava lendo uma pesquisa esses dias, 71% dos restaurantes no Brasil não tem 30 dias de capital de giro. Caraca. Então eles precisam ser muito eficientes, tá? Qual o interesse de um deputado em querer que esse business não exista? Sobre a perspectiva ou o argumento de que causa muito barulho, muita fumaça. Atrapalha um bloco, um quarteirão de uma cidade inteira que é atendida por um serviço desse. Qual é o interesse do cara de fechar um negócio desse? Ele não tem um interesse pessoal. O interesse dele, na verdade, é que exista um problema para que ele possa sentar e criar uma lei que regularize como essas empresas podem funcionar. E, obviamente, imagino que ele vá participar dessas decisões com mais ou menos afinco se essas empresas forem parceiras nesse processo. Cara, com games não é diferente. Não é diferente. E, infelizmente, a gente não tem uma representatividade única como publishers, como distribuidores, né? Existem algumas tentativas de associações, de tentar trabalhar com o governo, etc. Mas, vira e mexe, a gente encontra ministros falando... como é que eu vou colocar? Deslocados da realidade do mercado, para não dizer que estão dizendo uma bobagem. Presidente falando bobagem. Né, desconsiderando pesquisas clínicas, científicas que provam que games não tem nenhuma relação com comportamentos divergentes, né, e violentos. Então, ainda existe um desconhecimento muito grande sobre o mercado. Existe um desconhecimento muito grande sobre o potencial desse mercado. Existe um diálogo muito raso, muito restrito, né? Existe pouca atenção. Por isso, o mercado ele não avança como ele poderia avançar. O Brasil olha que curioso, o Brasil é uma das maiores audiências em qualquer plataforma de streaming, né? Em canais globais, a gente é muito presente, nas redes sociais, a gente é top 3 no Instagram, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, né? Na Twitch. Só que a gente é um dos maiores mercados de players, número de jogadores, né? Talvez hoje top 5, temos que olhar aqui nesse corte aqui da Newzoo, mas em consumo a gente é top 15. E quando você faz... Eu fiz essa apresentação várias vezes para os gringos, enfim, outras empresas. Quando você pega mercados que têm um comportamento semelhante ao Brasil de consumo, por exemplo, uma Rússia, um México, se nós tivéssemos um gasto por player parecido com o que o mexicano tem, o mercado brasileiro era 3 vezes maior em dinheiro. Caraca. 3 vezes maior. E falando de um país que não é tão rico.
Então ainda é um país de pessoas que jogam muito, consomem muita mídia, mas compram pouco. Por quê? Porque é caro, porque os produtos não são acessíveis, porque os produtos que elas querem, eles não encontram no mercado aqui no Brasil. Então essas dificuldades todas, obviamente, trazem um bloqueio, né? E a gente não consegue ser a potência que a gente deveria ser. Cara do céu. O país ganha menos. Isso. Porque tudo, Claro. tudo gera, né? Claro. Eu falo gera de forma geral. O cara vai ter o produto, o lojista tem como trabalhar, e tem receita e gera imposto. O que a gente quer, na verdade, é ter condições, né, de poder desenvolver esse mercado. Eu acho que eu sempre, quando eu entrei no mercado de games, eu sempre tive esse propósito de tentar deixar algum tipo de legado, por menor que seja.